Olá pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo sobre os 7 piores homens da Bíblia. Sabemos que a Bíblia é cheia de personagens fascinantes, desde heróis até vilões. E hoje vamos nos concentrar nos homens mais infames, que cometeram alguns dos pecados mais terríveis, registrados nas Escrituras Sagradas. Antes de assistir, já se inscreva no canal e se gostar deixe seu like. Vamos lá! Número 1. Caim. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, que cresceram juntos. Caim decidiu ser agricultor, enquanto Abel se tornou pastor de ovelhas. Em determinado momento, ambos apresentaram ofertas a Deus. Caim ofereceu vegetais, enquanto Abel ofereceu as primícias e gordura de seu rebanho. A oferta de Abel agradou a Deus, mas a de Caim não, fazendo seu semblante cair. Deus alertou Caim que, se ele fizesse o bem, seria aceito, mas se não, o pecado estaria à espreita. Por inveja, Caim matou seu irmão Abel. Esse foi o primeiro homicídio da humanidade. Quando questionado por Deus, Caim negou saber o paradeiro de seu irmão e foi amaldiçoado. Ele se tornou um exemplo da maldade humana, sendo lembrado como o primeiro assassino. 2. Abimeleque. Abimeleque era um dos filhos de Gideão, juiz de Israel. Com uma mulher da cidade de Siquém, ele tramou a morte de seus 70 irmãos, com a ajuda do povo, recebendo recursos do tesouro do deus Baal-Berite e reunindo homens perversos para executar seus irmãos. Abimeleque rapidamente se proclamou rei, mas seu irmão mais novo, Jotão, conseguiu escapar de sua matança e ainda proferiu uma parábola contra Abimeleque. Depois de cerca de 3 anos no poder, Abimeleque enfrentou oposições e revoltas do povo de Siquém. Procurou suprimir qualquer movimento contra seu domínio. Ele destruiu a cidade de Siquém e cobriu a terra com sal, para que ela nunca mais fosse fértil. Na ocasião, muitas pessoas procuraram refúgio na torre do templo pagão de Baal-Berite. Mas Abimeleque colocou fogo na fortaleza e queimou vivo todo o grupo, que contava com aproximadamente 1000 pessoas. A seguir, Abimeleque partiu para Tebes, uma cidade próxima, da mesma forma que havia feito em Siquém. Ele a conquistou quando o povo da cidade correu para se refugiar em uma torre. Abimeleque teve a ideia de incendiá-la novamente. No entanto, dessa vez, ele fracassou quando uma mulher jogou um pedaço de pedra de moinho em sua cabeça, quebrando seu crânio e ferindo-o mortalmente. Naquela época, era desonroso para um homem morrer pelas mãos de uma mulher. Então Abimeleque ordenou a seu escudeiro que o matasse de qualquer forma. Apesar disso, a fama de que uma mulher havia lhe matado permaneceu em Israel. 3. Rei Acabe. O reinado de Acabe, filho do rei Ori, durou 22 anos em Israel. Apesar de conhecer os mandamentos de Deus, Acabe não se importava em obedecer a eles. Ele era um rei poderoso e próspero, que realizou grandes obras de construção. Entretanto, desagradou ao Senhor ao promover a idolatria em sua nação. Influenciado por sua esposa Jezabel, Acabe começou a adorar o deus Baal e, por causa disso, a Bíblia afirma que ele foi pior do que todos os reis de Israel que governaram antes dele. Devido ao pecado de Acabe, Elias profetizou que não haveria mais chuvas em Israel pelos próximos 3 anos. O profeta confrontou o rei e, com a permissão de Deus, matou todos os sacerdotes idólatras do país. Algum tempo depois, Acabe tentou comprar uma plantação de uvas de um homem chamado Nabote. No entanto, Nabote recusou a oferta, porque a plantação era uma herança de sua família. Acabe ficou profundamente triste e não quis mais comer. Após a recusa de Nabote, sua esposa Jezabel ficou revoltada e ordenou a execução do homem. Quando Acabe soube da morte de Nabote, ele tomou posse da vinha, sem qualquer remorso por sua atitude cruel e egoísta. Elias profetizou que Acabe e todos os homens de sua família seriam mortos, e que os cachorros iriam lamber seu sangue no lugar onde tinha lambido o sangue de Nabote. 1 Reis 21, 19, a profecia se cumpriu. Acabe foi disfarçado para uma batalha, mas acabou sendo atingido e morreu. Os cachorros lamberam seu sangue, no mesmo lugar onde Nabote havia sido morto, exatamente como Elias havia previsto. Posteriormente,
toda a família de Acabe foi exterminada por causa de seus pecados. 4. Amã. A história de Amã está registrada no livro de Ester. Na Bíblia, ele foi um alto funcionário do Império Persa. Amã era um homem orgulhoso e arrogante, que esperava ser reverenciado por todos. No entanto, havia um homem que se recusava a se curvar diante dele: Mardoqueu, primo de Ester e judeu fiel. Amã ficou furioso com a atitude de Mardoqueu e decidiu que, por causa disso, todos os judeus deveriam ser eliminados. Amã convenceu o rei Xerxes a emitir um decreto autorizando o extermínio. Mardoqueu e Ester, a rainha persa, agiram para defender seu povo. Ester corajosamente se apresentou diante do rei para pedir sua ajuda na defesa dos judeus. O rei, que não sabia que Ester era judia, ficou chocado com a ideia de que sua esposa poderia ser morta junto com seu povo e decidiu cancelar o decreto de Amã. Amã, que havia construído uma forca para enforcar Mardoqueu, acabou sendo enforcado na própria forca que havia construído, após seus planos malignos terem sido descobertos. 5. Herodes, o Grande. Herodes foi um rei da Judéia durante o período do Novo Testamento. Ele governou a partir de 37 a.C. até sua morte em 4 a.C. Existem vários reis conhecidos como Herodes na história, mas o mais famoso, Herodes o Grande, que é mencionado na Bíblia como o rei que tentou matar Jesus quando ele nasceu. Herodes nasceu em uma família judaica rica e poderosa, mas não era considerado um verdadeiro judeu, porque sua família havia se convertido ao judaísmo. Ele ascendeu ao poder com a ajuda de Roma e conquistou o título de rei dos judeus. Herodes era conhecido por sua crueldade e paranoia, e matou muitas pessoas em sua busca pelo poder e pela estabilidade de seu reino. Além de tentar matar Jesus, Herodes é conhecido por ter assassinado vários membros de sua própria família, incluindo sua esposa, seus filhos e outros parentes próximos, por suspeita de traição. Ele também matou muitos líderes religiosos e políticos da época. 6. Faraó do Egito. O faraó mencionado na história de Moisés é considerado por muitos estudiosos como Ramsés II, um dos faraós mais poderosos do Egito Antigo. Ele teve um dos corações mais duros e teimosos já registrados na história, apesar das 10 pragas que Deus enviou para convencê-lo a libertar os israelitas da escravidão. Ramsés II continuou desafiando a autoridade divina inicialmente, quando Moisés e seu irmão Arão foram falar com o faraó, pedindo a libertação dos israelitas. Ramsés II se recusou a atender o pedido, e ainda aumentou o trabalho dos escravos. Em seguida, Deus enviou a primeira praga, transformando a água do Nilo em sangue. Mas Ramsés II ainda assim não cedeu. As pragas seguintes foram igualmente devastadoras, incluindo invasão de rãs, piolhos, moscas, morte do gado úlceras, tempestades de fogo e granizo, gafanhotos e trevas por 3 dias. Mas Ramsés II continuou resistindo, chegando a fazer promessas vazias de libertar os israelitas em alguns casos, mas voltando atrás em seguida. Foi somente depois da última praga, que resultou na morte dos primogênitos de todos os egípcios, incluindo o filho de Rames II, que o faraó finalmente permitiu a saída dos israelitas do Egito. Mesmo assim, ele ainda mudou de ideia e perseguiu os israelitas com seu exército, só desistindo quando o Mar Vermelho se abriu para permitir a passagem dos hebreus, e depois se fechou para engolir os soldados egípcios. 7. Nabucodonosor. Na Bíblia, Nabucodonosor é um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento. Ele conquistou Jerusalém 2 vezes, destruiu o Templo de Salomão e levou muitos judeus cativos, iniciando o período da história judaica, conhecido como cativeiro babilônico, que durou cerca de 70 anos. Nabucodonosor construiu uma grande estátua de ouro e ordenou que todos os seus súditos se curvassem e adorassem a imagem quando a música tocasse. 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a adorar a estátua, porque isso iria contra sua fé em Deus. O rei, enfurecido com a desobediência dos jovens, ordenou que fossem jogados em uma fornalha ardente.
Mas para surpresa de todos, os jovens não foram queimados pela fornalha. Eles foram protegidos por um anjo enviado por Deus e caminharam ileso no meio das chamas, enquanto os guardas que o jogaram na fornalha morreram, queimados. Assombrado pelo milagre que acabará de ver, Nabucodonosor ordenou que os jovens hebreus fossem libertados da fornalha e os honrou publicamente por sua fé e coragem diante do Deus vivo. Se gostou de saber mais sobre esses personagens, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal para receber nossos vídeos em primeira mão. Obrigada por assistir. Deus te abençoe.